Bom, eu sou Eliane, sou diretora do Ginásio Carioca, Fernando Rodrigues da Silveira, professora, como todos nós diretores. Eu vim hoje falar um pouquinho dessa nossa fase, da nossa área, onde nós estamos, como a Regiane mesmo falou, numa área bastante conflituosa. E nós chegamos, trabalhamos, estamos ali diariamente, dando a nossa cara, a nossa força e estamos procurando sempre para melhor qualidade do nosso ensino. Eu estou na rede tem 20 anos. Há 15 eu estou na direção. Ou seja, eu só precisava dos 5 anos para cumprir regência. Eu tenho os 5 anos de cumprimento de regência e o resto é direção. Então, eu já passei por um monte de coisas, muitas coisas. Coisas boas, coisas ruins, atualmente, bastante conflito na área da minha escola, que é Costa Barros. E estamos aqui, na realidade, querendo uma melhoria. Por que essa melhoria? A gente está vendo tantas coisas acontecendo, e a gente está... Eu, enquanto professora, estou me sentindo esquecida, porque eu não posso migrar. Eu gostaria de poder ter a chance de migrar também. Quando foi falada de migração, foi colocado que os diretores teriam direito. Mas está sendo primeiro os professores e a gente vai, depois que todos os professores migrarem, talvez nós possamos estar migrando. Só que eu não sei se eu vou conseguir chegar a essa posição. Eu tenho mais uns 7 anos para ficar na rede. Porque aí eu me aposento na segunda matrícula. Me aposentei na primeira, esse ano. Na segunda, tem mais 7. E, sei lá, eu gostaria... esperança. A Regiane falou de esperança. Eu tenho esperança de melhorar. Eu tenho esperança do salário ficar melhor. Claro que eu tenho. Eu gosto. Aliás, quando eu entrei, eu não sabia que eu ia gostar tanto de ser diretora, mas eu gosto. Sabe por que eu gosto? Porque eu estou ali, direto com o aluno. Estou ali abraçando a causa deles, vestindo a camisa da minha escola, da minha rede. E eu gostaria muito, já que eu estou na presença da Comissão de Educação, pedir ajuda também para uma valorização nossa. Que, já que a rede está entrando com os professores 40 horas, né, concursados, nós somos concursados também. Só que na nossa época, a grande maioria, era o concurso 16 horas e 22 horas e meia. Porque se fosse 40, a gente estava dentro também. Né? Então, eu gostaria de pedir ajuda à comissão para que desse força para a nossa valorização. Outra coisa que eu gostaria também de pedir, já que eu tenho 2 matrículas e me sinto assim... penalizada de certa forma, penalizada por conta de tempo. Eu, por ter 2 matrículas, fiquei amparada na segunda matrícula. Aqui eu estou atualmente em direção, mas fiquei amparada. E por isso, para mim, eu acho, é uma penalidade. Por isso, eu tenho que fazer mais 5 anos. Eu, como diretora, trabalho 25. E
como amparo, eu tenho que ir aos 30. Eu sei que o professor, aliás, que o vereador Paulo Messina já tem um projeto sobre a 728, é a antiga 784. Gostaria que fosse votado isso para que nós pudéssemos ter nós, professoras, 25 anos, e professores, 30, no amparo também. É isso. Vamos aos pontos aqui. Eliane, você colocou duas questões de direção, né? A primeira em relação a 784, em relação ao amparo, perdão, e a outra, enfim, a resolução 784, e a outra em relação ao reconhecimento de carga horária. Eu quero fazer um link com a fala do vereador Brizola. Foi o seguinte, porque o plano de carreira gerou discrepância. Olha, isso mostra como que é falha a comunicação do que foram as emendas que nós fizemos no plano. Foram só 31 emendas, para você terem uma ideia. Não é verdade, de forma nenhuma, que o plano gerou essa discrepância. Não é. Isso é importante vocês entenderem. A discrepância do problema da direção, ela não é de 2 anos atrás, ela vem de décadas. Vem antes de muitos de vocês sequer estar na rede. Quer uma prova disso? Simples. Muito antes do plano, já existia a possibilidade, desde 92, de ter um professor de 40 horas. Tudo bem que isso veio se efetivar em 2010. Ainda assim, em 2011, teve o concurso do P2 de 40 de licenciatura plena. Tem alguém aqui dessa época, desse concurso? P2 40 de licenciatura livre. P2 40 de licenciatura plena, eles entraram com outro vencimento, depois foi até equiparado ao P1 de 40. P1 de 40 também, P1 de 16 também pôde entrar com 40, pôde entrar até com 30. Isso tudo, antes do plano. Todos esses casos já ganhavam muito mais do que o diretor. O que é pior do que isso? P1 de 16 com dupla regência já ganhava mais do que o diretor. Sempre. Então não foi, desculpe, discordar do colega, mas eu sou matemático, contra fatos não existem argumentos. Ali, uma matemática, outra, tem vários. Contra fatos não existem argumentos e simplesmente prova é tudo, né? Tem ali a prova, é só vocês verem claramente como sempre direção ganhou menos do que a professor em sala de aula, sempre. E aí você tem um problema real, que é o problema de se misturar, e aí eu vejo cada vez mais os diretores com o discurso correto hoje em dia. De se misturar, durante muitas décadas se misturou o que é o DAS ao que é a matrícula. Quando o diretor entra, ele entra com a sua matrícula, a sua profissão, não é sacerdócio, pelo amor de Deus, né? Profissão, todo mundo é profissional, ganha salário, sacerdócio é outra coisa. A gente trabalha, é profissional, trabalha porque ama, todo profissional tem que amar mesmo o que faz, mas é profissional, todo mundo tem que receber salário por isso. Salário e reconhecimento por isso. E aí, no final da história, ele entra com a matrícula dele, dali ele pode vir ser convidado para ser diretor, ou ser adjunto, ou ser coordenador pedagógico, ou CPA. E aí, nesse momento, ele ganha uma função a mais, um cargo comissionado, e que ele é imputado a ele uma série de obrigações essas que podem levar ele um dia a responder a Tribunal de Contas, a responder Ministério Público, aí na Justiça tem que pagar com o seu dinheiro, porque quando você é processado, é você que paga. Então, assim, você tem o seu risco, e esse risco e essa responsabilidade é que é para ser compensada pelo cargo comissionado. Não são as horas a mais que você trabalha. Se você bota um professor e precisa dele no contraturno, ou precisa dele para trabalhar uma outra em mais horas, se no caso de turno integral, você vai ter que pagar ele dupla regência. Vai ou não vai? Então, por que você bota a direção para trabalhar, o professor para trabalhar na direção 40 ou mais horas, até muito mais, né? Porque quem tem 2 matrículas vai para 65, e no final da história não paga ele as horas trabalhadas. Então essa é a grande questão. A questão não é o foco no aumento do DAI, do DAS, DAS6, DAS6. O foco é no pagamento das 40 horas. E depois disso, sim, pode-se discutir, tem-se que discutir isso, né? Como é que está essa situação hoje?
Nós fizemos um estudo, tem uma planilha grande, a gente já fez reunião, a gente já mostrou a vocês isso. Isso está em discussão, está no CODESP, tem um órgão na prefeitura que faz o controle de despesas. E está se discutindo com o CODESP a seguinte hipótese. O orçamento deste ano que nós estamos vivendo, 2015, ele foi feito em 2014. Esse orçamento de 2014 ele foi feito prevendo que este ano de 2015 nós teremos migrações, tantas duplas regências. Ocorre que, essa é a hipótese que nós estamos levantando, ocorre que várias das migrações que ocorreram, milhares de migrações que ocorreram, dentre essas milhares, algumas foram para profissionais que estavam fazendo dupla regência. Nesse momento, o orçamento pode estar considerando em duplicidade, pode ter tido, vamos dizer assim, a previsão orçamentária para se pagar duplas e se pagar 40 horas, sendo que há economia de 40 horas naquele orçamento e ali talvez houvesse ali margem para remanejamento, aí para criar algum outro tipo de gratificação ou alguma outra solução para o que a gente quer, que é o pagamento das 40 horas. Está nesse ponto agora. E aí a gente a gente vai sempre estar em contato com vocês, isso não está parado de forma alguma, a gente está brigando, como a vereadora mesmo falou, se a gente tivesse caneta para resolver, isso evidentemente estava resolvido. O problema é que existe uma série de outros problemas que nos seguram, como por exemplo o próprio orçamento desse ano, que ele foi votado no ano passado, né? Talvez, se puder, nesse momento que a gente vive, o problema é suplemento de orçamento. Porque a prefeitura liberou 2 milhões a mais para a escola de samba, do orçamento da Rio Tour, que tinha orçamento sobrando, que remanejaram do orçamento da Rio Tour. E aí? Se a gente conseguir 2 milhões sobrando do orçamento da educação, a gente consegue defender o remanejamento. O nosso desafio não é dizer que teve 2 milhões a mais para outro lugar, que eles remanejaram dentro da própria secretaria deles. O nosso desafio é encontrar onde, dentro da Secretaria de Educação, a gente pode propor o remanejamento, porque o orçamento está votado. O orçamento desse ano existe. Não é a banca na hora que se quiser, não, vamos lá, caneta. Não é assim, gente. O negócio tem um mínimo de protocolo. Existe uma lei orçamentária, tem uma lei orçamentária que tem que ser respeitada. Pode se remanejar? Pode. Existe uma possibilidade de remanejamento até de 30% do prefeito, desde que haja recurso. Então, o trabalho que nós estamos fazendo nesse momento é encontrar esse recurso dentro da secretaria para fazer esse remanejamento. E a gente espera até o final desse ano encontrar, porque o orçamento de 2016 está aí e contem com a gente nas emendas do orçamento de 2016, que acontece no final desse ano. Em relação a 784, é uma resolução extremamente equivocada, que ela vem de 20 anos também. Não dá para você colocar o professor, amparar a segunda matrícula, sem dar a ele o direito de se aposentar também com 25 anos. Por quê? Quantos de vocês, quem que é diretor de unidade aí? Diretor de unidade, levanta a mão. Vocês já foram alguma vez, por favor, não riam da pergunta, vocês já foram uma vez para a sala de aula para substituir o professor? Ninguém foi, né? Ninguém foi. Então, se vocês vão, por que vocês não têm direito à aposentadoria especial? Eu não vou nem dizer que direção é função de magistério, óbvio que é. Mas se alguém tem dúvida, façam essa pergunta: qual diretor não foi para a sala de aula? É óbvio que tem que ter o direito de aposentar com 25 anos. Essa proposta também está em contas no CODESP. Por quê? Qual é a nossa hipótese? Quantos de verdade que têm idade e que têm tempo se aposentam com 25 anos? Quantos, gente? Se eu pedir para levantar a mão, quantos tem mais de 30 anos de rede, vai muita gente aí. Por favor, não façam isso, que ninguém precisa denunciar quando tem que estar na rede. Mas, enfim, esse é o ponto, né? E essa eu acho que é a menos difícil de todas as pautas para a gente chegar lá.